Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Chegamos à terça-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Fique comigo até o final. Eu tenho certeza que esta liturgia o Senhor falará no teu coração de acordo com a tua necessidade. Eu sou o diácono Marinaldo Soares Barbosa, sou aqui da Arquidiocese da Paraíba, da cidade de João Pessoa. Gratidão por estar comigo rezando essa liturgia. Se inscreva, clique nessa letrinha vermelhinha, comente aí embaixo, peça oração, clique no sininho para que esse canal se torne mais relevante. Eu desejo que a graça santíssima, assim como habitou em Maria, esteja contigo também. Escuta a liturgia, encontre nessa palavra um sinal de conversão. Deus está dentro de você. Deseje caminhar com esse Deus todos os dias. E sempre que for rezar a sua palavra, peça a Ele uma graça, como nos orienta Santo Inácio de Loyola. Então peçamos a graça, Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu servir. Amém. Hoje rezaremos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo de 1 a 11. Irmãos, quando um de vós tem uma questão contra outro, como se atreve a entrar na justiça perante os injustos, em vez de recorrer aos santos? Será que ignorais que os santos julgam o mundo? Ora, se o mundo está sujeito ao vosso julgamento, sereis acaso indignos de deliberar e julgar sobre questões tão insignificantes? Ao invés disso, irmão contra irmão vai a juízo, e isso perante infiéis. Aliás, já é uma grande falta haver processo entre vós. Por que não suportais antes a injustiça? Por que não tolerais antes ser prejudicado? Pelo contrário, vós é que cometeis injustiças e fraudes, e isso contra irmãos. Porventura ignorais que pessoas injustas não terão parte no reino de Deus? Não vos iludais. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem pederastas, nem ladrões, nem avarentos, nem beberrões, nem insolentes, nem salteadores terão parte no reino de Deus. E vós, isto é, algum de vós, ereis isso, mas foste lavados, foste santificados, foste justificado pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 149. O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao seu Deus um canto novo e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. O Senhor ama seu povo de verdade. Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus
e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje, fazendo memória do Evangelho de domingo, no capítulo 14 de Lucas, 4 palavras que vão ajudar a gente a rezar durante toda a semana. Desapegar-se das coisas desse mundo, carregar sua cruz, caminhar sempre atrás de Jesus e renunciar a tudo que esse mundo nos afasta da graça de Deus. Os 5 primeiros capítulos do livro de Paulo, na carta que ele escreve aos Coríntios, essa carta, a primeira carta, não se sabe quando foi extraviada. Paulo, no primeiro capítulo, hoje, ele responde, diz que foi inspiração divina o que ele estava dizendo ao mundo. E Paulo, no capítulo 1, ele vai para Coríntios, porque lá era uma cidade portuária. O mundo inteiro passava por Coríntios. Lá em Corinto tinha um templo de uma deusa chamada Afrodite, e ali servia mais de 10.000 mulheres. Prestavam culto a essa deusa, se prostituindo com as pessoas que chegavam no navio. Paulo, ele viu uma chance de levar o Evangelho ao mundo todo, já que eles vinham de todos os lugares. Então, no capítulo 1, Paulo escreve essa carta respondendo alguns problemas que ele soube. Alguém escreveu para ele e ele soube o que estava acontecendo na cidade de Corinto. Ele soube das brigas que estavam acontecendo, uns querendo ser da parte de Paulo, outros querendo ser da parte de Apolo, outros viraram cristão com uma concepção própria, não aquela pregada por Paulo. E Paulo viu que estava tudo desordenado, tudo dividido. No capítulo 2, fazendo memória também, ele diz que a essência do Evangelho é Jesus Cristo crucificado. Uns falavam que não, mas Paulo afirma e testifica. Suas palavras demonstravam palavra de Espírito e poder. No capítulo 3, Paulo fala que o alicerce é Cristo. Ninguém pode alcançar outro fundamento. No capítulo 4, ele chama eu e você de dispenseiro, de administradores da obra de Cristo. Nós temos que pregar esse alimento, que é a palavra de Deus, e apresentar às pessoas. Nós somos os mordomos de Cristo. No capítulo 5, que nós vimos ontem, Paulo fala da questão do incesto. Um jovem que tem relação com sua madrasta. E Paulo diz que seja mortificado quem pratica esse ato. E diz assim, que eles estão no fundo do poço, mas vai resgatar esse povo, porque ele ama o povo de Corinto. Hoje, no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, Paulo vem dizer que o corpo da gente, o meu corpo, o seu corpo, não é para a prostituição. Nós somos membros de Cristo. Nós somos santuários de Cristo. Fomos comprados por Jesus por um preço alto, o preço da cruz. Então Paulo exorta a igreja a fazer uma reparação. E ele fala 6 vezes: vós não sabeis que os santos há de julgar o mundo?
Vós não sabeis que os santos há de julgar os anjos, há de julgar os injustos. Vós não sabeis que herdarão o Espírito de Deus. Não saber que vosso corpo é santuário de Deus. Olha só. Não saber que vossos corpos, o meu e o seu, é membro de Cristo. E é o que diz o Salmo responsorial de hoje, 149. O Senhor ama seu povo de verdade. Paulo está fazendo de tudo para não perder o povo de Corinto para o demônio. Lucas 2, no capítulo 6, esse evangelho, ele, no olhar de Lucas, ele nos mostra o nascimento da igreja, a escolha dos 12 apóstolos. Foi daí que nasceu a igreja de Jesus Cristo. Não no ano 313, como o imperador Constantino, não. A igreja nasce quando Jesus sobe a montanha, passa uma noite rezando, volta e escolhe os seus 12 apóstolos. Aí está o nascimento da igreja. Temos aqui que Jesus ele passa a noite toda na montanha e traz a nova lei. A lei do amor, a lei das bem-aventuranças. Jesus ele quer que essa nova lei aconteça na planície, na minha vida e na sua vida, através de nós que somos seus discípulos. O Evangelho de Lucas, Jesus, até agora, nesse capítulo, ele fez 6 milagres, nos apresenta o evangelista. E o 7º milagre, a 7ª grande obra de Lucas, quando ele narra nesse capítulo 6, é a obra poderosa da escolha dos apóstolos. 7 da Bíblia é o dia que Deus descansou para dizer que a igreja é plenitude de Deus. Quando nós lemos o nome dos 12 apóstolos, nós vemos ali Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Talvez Judas não gostasse de oração, talvez Judas não gostasse de subir a montanha para falar com Deus. E pelo meu batismo, pelo seu batismo, Deus nos dá um nome. O sacerdote ou o diácono, eles perguntam aos padrinhos e os pais: que nome escolhesse para essa nova vida? A gente sobe a montanha, aí adquire o hábito de rezar. A gente não adquirir esse hábito, nós terminaremos como traidor, como Judas. Por quê? Por causa dos nossos pecados que carregamos dentro do nosso coração. Quando Jesus desce a montanha no lugar plano, tinha gente de todo lado, de Jerusalém até Tiro e Sidônia. Eles vieram ouvir para ser curados. Então escute mais a palavra de Deus. Tudo inicia no ouvir o Evangelho, ouvir Jesus. O Evangelho não é palavra de alta ajuda, é não. O Evangelho não é palavra humana, é não. O Evangelho é palavra de salvação, é palavra que vem do alto, é palavra que vem da montanha, da oração. E ele cura e liberta o nosso coração de doenças físicas, espirituais. Ele nos liberta doenças morais. Nós somos adoentados e precisamos, como humanos, dessa palavra que cura, escutar. E diz ainda que aqueles que estavam atormentados com espíritos maus foram curados só em ouvir a voz de Deus. Quantos movimentos nós fazemos para ir até o encontro dessa palavra? Aí eu pergunto: quais os espíritos maus que nos atormentam? Quais os espíritos maus que estão ao nosso derredor? Os espíritos maus que estão dentro da gente. Quantos movimentos doentios, seja pelas pequenas imperfeições, seja pelos 7 pecados capitais, eles nos atormentam. Eles também são expulsos quando nós ouvimos a voz de Deus, o toque da palavra de Deus, sobretudo da Eucaristia,
lá na força do sacramento, há uma força que nos move. Então rezemos uns pelos outros, em especial por esses 12 apóstolos que receberam da mão de Deus o sacerdócio. É Ele que nos dá todos os dias, pelo olhar da fé, Jesus Cristo. Peçamos a São Miguel Arcanjo, nessa quaresma, que Ele possa interceder a Deus por cada um de nós. Que a palavra do Senhor toque em nosso coração, em nossa vida, que a Eucaristia nos lance para a missão, que é anunciar que Jesus ressuscitou e está no meio de nós, a todas as criaturas. Rezemos juntos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, sendo nosso refúgio contra a maldade e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe das milícias celestes, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.